Bem-vindos, alunos, à nossa última unidade, a unidade 11, onde trataremos sobre critérios de resistência ou critérios de falha. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então, ao se projetar uma estrutura, é necessário especificar os materiais, que irão compor cada uma das partes dos subsistemas da estrutura. Para isso, a gente leva em consideração as tensões que estão atuando na estrutura. Como cada material apresenta uma capacidade particular para resistir a um dado estado de tensão, torna-se necessária a imposição de um limite superior para o estado de tensão no material, de forma a prevenir a falha deste material. De acordo com a capacidade de absorção de deformação, os materiais eles podem ser classificados como frágeis e dúcteis, Nós já até falamos sobre isso. Os materiais dúcteis são materiais cujas deformações no instante de falha são significativamente maiores que nos materiais frágeis. Como vocês podem ver na figura aqui ao lado, onde eu estou representando, com a linha vermelha, um material dúctil, tá? Bom, ele tem aí uma grande capacidade de deformação antes da falha. Mostro também aí como exemplo um corpo de prova de uma chapa metálica, tá? Bom, essa classificação é limitada, Porque ela pressupõe que os materiais sejam livres de defeitos internos. Ela pressupõe um material perfeito. Além disso, a heterogeneidade do meio também afeta a resposta mecânica, que pode ser diferente de acordo com o tipo de solicitação, como é o caso do concreto. Bom, já os materiais frágeis, são materiais que falham sobre níveis de deformação consideravelmente pequenos. E a falha é caracterizada por uma fratura ou uma ruptura frágil, abrupta, repentina, como mostrado aí na figura também. Aqui na figura eu estou mostrando para vocês o estado uniaxial de tensões, quer dizer, Então existem tensões em apenas uma direção. A falha pode ser facilmente detectada nesse caso, No caso do elemento sujeito a um estado uniaxial de tensões. Por exemplo, aqui, uma barra tracionada ou uma barra comprimida. Porém, como vamos avaliar a falha agora em situações mais complexas, quando eu tiver estados biaxiais ou triaxiais de tensão, A capacidade resistente dos materiais é o resultado de uma combinação de efeitos que nem sempre é tão intuitiva. Contudo, identificar estados de solicitação que possam exceder a capacidade de resistência dos materiais é uma tarefa de grande importância para a realização de projetos seguros. Portanto, é preciso avaliar se o estado de tensão em um ponto ultrapassa ou não a resistência do material. Bom, a esses critérios que a gente vai dar o nome de critérios de resistência ou critérios de ruptura, também chamados de critérios de falha. Vocês vão ver aí vários nomes. Então, basicamente é isso. A gente tinha ali uma situação super simples, do estado simples uniaxial de tensão, e a gente passa para um estado mais complexo, Que são o que a gente vai ter realmente nas estruturas. Como avaliar se esse material chega à falha ou não? Um critério de resistência é baseado em hipóteses plausíveis dos fenômenos responsáveis pela ruptura. Então, são feitas observações experimentais e chega aí a hipóteses plausíveis. Matematicamente, cada critério vai ser representado na forma de uma função que vai relacionar as componentes de tensões principais a parâmetros de resistência do material. Essa relação envolvendo as componentes de tensão permite quantificar de modo equivalente a intensidade do estado local de solicitação, até mesmo para solicitações mais complexas. Antes da gente falar propriamente dito sobre os critérios de resistência, vamos falar sobre o estado triplo de tensões. Bom, até então, a gente está trabalhando sempre com os estados planos, então vamos entender melhor o que seria esse estado
triplo de tensões e como representar. Bom, como no caso do estado plano, é possível desenvolver equações de transformação de tensão para determinar as componentes de tensão normal e de cisalhamento em um plano oblíquo qualquer. Além disso, é possível determinar no ponto qual que é a orientação do elemento onde vão atuar as tensões principais. No caso tridimensional, existem aí 3 tensões principais. Bom, vamos imaginar então que exista uma tensão principal máxima, uma tensão principal intermediária e uma tensão principal mínima. Vamos considerar então que seja assim, ó, σ1 maior que σ2 maior que σ3, só para a gente não se perder e se orientar aqui na explicação. Bom, se as 3 tensões principais forem ilustradas segundo seus planos de atuação, nós teremos a seguinte representação, né? Assim, considerando os planos principais, nós podemos ilustrar 3 estados duplos, cujos círculos de Mohr são mostrados na figura. Então, olha só aqui nas figuras, né? Então, eu desenhei 3 figuras aí com cores diferentes e eles são, então, esses estados duplos de tensão, né? Então, eu desenhei cada uma das tensões, né, ilustradas segundo o seu plano de atuação. E cada estado duplo de tensão dá origem a um desses círculos indicado aqui. Então, por exemplo, considerando os infinitos planos que contém σ2, né? Podemos construir um elemento duplo cujas tensões principais são σ1 e σ3, que é esse círculo mostrado aí em azul. E assim fazemos para as demais tensões. Bom, considerando isso, a gente ainda não está considerando todas as situações, né? Consideramos os 3 estados duplos induzidos. Ainda assim, não resolvemos o problema completamente, tá? De um estado de tensão qualquer num ponto P, porque ainda restam os infinitos planos inclinados, ou seja, aqueles planos que não contêm nenhuma das tensões principais. Então, pode-se demonstrar que os pontos que representam tais planos no círculo de Mohr ficam no espaço compreendido aí entre o círculo maior e os 2 círculos menores, ou seja, a região que está desenhada aí achurada. Bom, os círculos correspondem às diversas situações de solicitações, sendo que a região achurada indica a região dos pontos representativos de todos os pontos no espaço. A tensão normal que atua sobre qualquer plano terá um valor situado entre as tensões principais, máxima e mínima. Bom, então agora que a gente já conversou, né, sobre o estado triplo de tensão e a gente viu que a gente pode representá-lo aí por esse conjunto de círculos, né? E a região achurada representa a região dos pontos representativos de todos os planos no espaço. O primeiro critério que eu vou mostrar para vocês é o critério de Tresca, tá? Esse critério é utilizado na previsão de falha de materiais dúcteis, né? Nesse tipo de material, a falha é frequentemente observada quando a estrutura entra em regime de escoamento. A gente já estudou isso lá na unidade 4, né? Na fase de escoamento, o estado de tensão atuante supera o limite elástico do material, causando assim deformações permanentes na estrutura, as quais não são desejadas. Durante o escoamento, né, o que a gente entende? Que ocorre o deslizamento dos cristais constituintes do material. Estou indicando aqui nessa figura, né? Bom, estes cristais, eles são orientados aleatoriamente ao longo de seus planos de contato. Esse deslizamento é provocado por tensões de cisalhamento atuantes no corpo, como indica aqui a figura também, né? E a deformação permanente decorre da acomodação dos cristais em sua nova posição. Bom, esse fenômeno que eu estou falando para vocês, ele pode ser facilmente observado nos ensaios, né,
experimentais de tração uniaxial em barras de aço, né? Nesses ensaios, a falha ocorre em um plano inclinado a 45 graus, com o plano de atuação da carga, como eu estou mostrando aqui na figura. Estão vendo os planos de falha, né? Então, esses seriam os planos de falha se eu considerar aí materiais dúcteis. Bom, então vamos entender um pouco melhor o que acontece aí nos ensaios de tração uniaxial. Então vamos imaginar aí, né, como eu estou indicando na figura, um corpo de prova retirado de uma chapa metálica, uma chapa de aço, alguma coisa, que esteja submetido ao ensaio de tração uniaxial. Bom, deste corpo de prova, eu vou retirar um elemento infinitesimal, como eu estou mostrando aí na figura. Quais são as tensões que vão estar atuando nele? Bom, está atuando aí, né, um estado de tensão uniaxial. No momento do escoamento, eu coloquei que está atuando aí sigma E, né? Estou chamando aí de sigma E, seria a tensão de escoamento. Bom, qual que é a tensão de cisalhamento no plano com inclinação de 45 graus com relação ao plano de atuação da carga, né? Que eu estou indicando aí, ó. Qual que vai ser? Neste plano, atua a tensão de cisalhamento máxima. Por quê? Vamos relembrar. Os planos principais, né, onde eu tenho o valor da tensão de cisalhamento igual a zero, e o plano onde ocorre a tensão de cisalhamento máxima estão defasados de 45 graus. Assim, os planos que atuam as tensões de cisalhamento máximas podem ser determinados orientando-se um elemento rotacionado de 45 graus em relação à posição do elemento que define os planos das tensões principais. Bom, e qual a tensão de cisalhamento no plano inclinado de 45 graus com o plano de atuação da carga? Olha aí na figura, eu fiz um corte a 45 graus. Qual que é a tensão de cisalhamento que está atuando aí? Bom, aí estará atuando a tensão de cisalhamento máxima. Vamos recordar então, olha só, os planos principais e o plano onde ocorre a tensão de cisalhamento máxima estão defasados 45 graus. Bom, então assim, o que nós observamos? Nós observamos, né, que os planos onde atuam as tensões de cisalhamento máximas coincidem com a direção dos planos de falha. Ou seja, é intuitivo que esse critério vá relacionar a condição de falha à tensão de cisalhamento resistente do material, uma vez que a falha ocorre nos planos onde atuam estas tensões de cisalhamento máximas. Bom, e como que eu vou encontrar essa tensão de cisalhamento máxima resistente do material? Então, se eu pensar aqui, acrescentei mais uma figura, pensando ainda no ensaio de tração uniaxial, eu desenhei o círculo de Mohr para esta situação. Estão vendo aí, ó? Então, eu tenho apenas a tensão sigma E, né, que estaria atuando, e a partir dela eu desenho o círculo de Mohr. E a partir do círculo de Mohr, eu obtenho a tensão desse cisalhamento máxima, que eu chamei aí de tal limite. E se a gente vê por própria geometria, tal limite é igual a sigma E dividido por 2. Bom, então, segundo a teoria da máxima tensão de cisalhamento, né, ou critério de Tresca, o escoamento do material submetido a qualquer tipo de carga inicia-se quando a tensão de cisalhamento máxima atuante no material atinge a tensão de cisalhamento que causa o escoamento no mesmo material ao ser submetido apenas à tração axial, né? Então, desta forma, podemos escrever o critério como está escrito aqui do lado para vocês. Então, a gente vai comparar quem? A gente vai comparar a tensão, né, de cisalhamento máxima
absoluta com a tensão de cisalhamento resistente. Acabamos de ver, né, que a tensão de cisalhamento resistente do material, né, ela pode ser obtida fazendo σE dividido por 2. E a tensão máxima absoluta, como a gente vai obter? A gente pode obter a partir também do diagrama do círculo de Mohr para o estado de tensão do ponto considerado. Então, pode-se obter a tensão de cisalhamento máxima absoluta como sendo definida pelo círculo que tenha o maior raio. Pode-se, portanto, determinar escolhendo-se as tensões principais máximas e mínimas, como eu indiquei aí, ó, sigma máximo menos sigma mínimo dividido por 2, porque é a distância aí só de um raio, né, que seria representando o tal máximo. Na figura aí, ó, tô mostrando para vocês. Então, tem o círculo que representa o estado simples de tração, ele que dá o limite pra gente, então com ele eu chego ao tal limite, e eu tenho aí um outro círculo, que esse outro círculo está representando um estado de tensão em um ponto qualquer considerado. Se ele ficar entre as linhas horizontais, o material estará seguro. Então, percebam que a tensão de cisalhamento máxima é só eu fazer a diferença entre as tensões principais para o maior círculo daquele ponto considerado. Bom, então, para facilitar, vamos voltar para o estado plano de tensão. Então, olha aí, nosso velho conhecido estado plano de tensão. Então, eu tenho σx, σy e um valor de tal, mais o σ3 é igual a zero, tá? Bom, então, nesse caso, a gente vai aí avaliar algumas situações. Escrevi aí também a equação que representa o critério de resistência estudado, o critério de Tresca, né? Que seria ali a tensão de cisalhamento máxima absoluta, dada por sigma máximo menos sigma mínimo dividido por 2, menor ou igual à tensão de cisalhamento resistente do material, que é igual a sigma E dividido por 2. Então, vamos analisar algumas possibilidades. Então, vamos avaliar algumas possibilidades. Então, veja só, essa primeira possibilidade. Eu tenho sigma 1 maior que zero e sigma 2 maior que zero. Sigma 3, nós combinamos que é igual a zero. Então, na hora que a gente vai desenhar os círculos, né, para os estados duplos de tensão, a gente chega nessa situação ilustrada aqui na figura. Então, eu vou pegar o valor máximo de sigma e o valor mínimo de sigma. Então, nesse caso, vai ficar, o máximo é o valor de sigma 1, né, menos sigma 3, que vale zero. Então, eu faço sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2, menor ou igual a sigma E dividido por 2. Simplificando, chego em sigma 1 menor ou igual a sigma E. Então, olha só, se a gente pensar em representar isso graficamente, isso representaria para a gente uma reta, né? Eu chamei aí de reta AB, que está cortando exatamente no ponto sigma E, 0, né? Então, eu tenho apenas o valor de sigma 1 limitado a sigma E. Bom, vamos para uma segunda possibilidade. Nessa possibilidade, eu tenho sigma 1 menor que zero e sigma 2 também menor que zero. Bom, então se ambas são menor que zero, o valor de sigma máximo é sigma 3, que é igual a zero. Então, nós fazemos, olha lá, sigma 3 menos sigma 2, que seria o valor mínimo da tensão, dividido por 2, menor ou igual a sigma E dividido por 2. Simplificando, ficamos aí com o módulo de sigma 2 menor ou igual a sigma E. Se a gente for representar graficamente, isso representa para a gente a reta BC, que está indicada aí, ó, tá certo? Olha a última possibilidade. Bom, a última possibilidade eu tenho sigma 1 maior que zero e sigma 2 menor que zero, né? E sigma 3 igual a zero. Então, o círculo
de mor fica representado como está aí na figura. Na hora que eu pego o valor de sigma máximo menos o valor de sigma mínimo, olha só com que eu fico. Eu vou ficar com sigma 1 menos sigma 2 dividido por 2, menor ou igual a sigma e dividido por 2. Bom, fazendo as contas, eu vou ficar com sigma 1 mais o módulo de sigma 2 menor ou igual a sigma e. Isso daí dá para a gente uma reta, mas uma reta inclinada, que é essa reta que eu escrevi aí, desenhei a reta CD. Se a gente continuar fazendo isso, a gente teria essa seguinte envoltória. O que significa envoltória? Significa que os valores que estão dentro dessa envoltória são pontos seguros e que estão no domínio seguro. E os pontos que estão fora são pontos que estão no domínio de falha. Bom, isso se eu estiver analisando, né, o problema, né, do tipo plano de tensões. Então, eu posso usar essas expressões indicadas aqui. Bom, e agora se a gente pensar no problema tridimensional, como que ficaria a representação gráfica, né? A representação gráfica do critério de Tresca assume a forma de uma superfície hexagonal no espaço, como está indicado aí na figura. Bom, vamos agora para outro critério, que é o critério de von Mises. O critério de von Mises também é um critério para previsão de falha de materiais dúcteis, né? A teoria por trás deste critério leva em consideração que um material, quando deformado por uma carga externa, tende a armazenar energia internamente em todo o seu volume. O critério de von Mises é baseado nas distorções provocadas pela energia de deformação. Por isso, o critério também é conhecido como o critério de ou teoria da máxima energia de distorção. Bom, então nós vamos ver que observações experimentais mostram que os materiais não atingem o escoamento quando submetidos a estados hidrostáticos de tensão. O que é o estado hidrostático de tensão? Né? É um estado onde atuam tensões normais iguais em todas as faces do elemento. Então, vamos tentar imaginar esses experimentos que levaram a essas conclusões, que levaram ao critério de von Mises. Então, vamos considerar elementos infinitesimais de volume e vamos submetê-los a estados hidrostáticos, isto é, estados de tensão onde em todas as faces atue a mesma tensão, a mesma pressão. Então, olha só como a gente vai fazer isso. Vou pegar um desses elementos infinitesimais e vou mergulhar ele dentro aí de um recipiente com um líquido, numa certa altura, né, uma certa profundidade, melhor dizendo. Então, nesta profundidade atua a tensão P1 ao longo de todas as faces do elemento. Pego outro elemento infinitesimal e agora eu mergulho ele numa profundidade um pouco maior, de modo que eu tenha P2 maior que P1. Pego um terceiro elemento infinitesimal e mergulho ele agora em uma profundidade maior ainda, onde eu tenho P3 maior que P2. Tá? Então, nessas três situações, eles estão submetidos a estados hidrostáticos. Bom, o que a gente observa experimentalmente? Observa-se, né, que esses elementos infinitesimais de volume, eles podem mudar de dimensões devido à ação dessa pressão externa. Mas eles não atingem o escoamento quando submetidos a estados hidrostáticos de tensão, isto é, com a tensão normal igual em todas as faces. Então, levando isso em consideração, que se criou o critério de von Mises. Bom, então vamos à formulação do critério. Bom, para um ponto qualquer do corpo, né, define-se o estado triplo de tensão, né, com as respectivas tensões principais, que é esse primeiro cubinho que eu estou mostrando aí, ó. Eu estou considerando que sigma 1 maior que sigma 2
maior que sigma 3, né? Um estado triplo de tensão aqui pode ser representado pelas suas tensões principais. Então, é um estado de tensão genérico aí. Bom, esse estado de tensão genérico, ele pode ser dividido em duas parcelas. Uma parcela hidrostática e uma parcela desviadora. A parcela hidrostática é a que se refere às tensões normais iguais atuantes nas faces do elemento. Nós vamos considerar que atua a tensão média, que eu chamei aí de sigma m. Essa tensão é definida como sendo realmente a média, né? Então, sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3 dividido por 3. O estado de tensão com as três tensões principais iguais à tensão média, sigma m, caracteriza um estado hidrostático. É um estado de tensão que não altera a forma do elemento, ou seja, não causa distorção, ele só altera as dimensões. Bom, além disso, ele não interfere na ruptura do material, como citado, né? Nos ensaios experimentais, verificam que os materiais não atingem o escoamento quando submetidos a estados hidrostáticos. Bom, já a parcela desviadora, né, que é a outra parcela, ela é em decorrência do estado de tensão com as tensões sigma 1 menos sigma m, sigma 2 menos sigma m e sigma 3 menos sigma m. Ocorre, então, nesta parcela, distorção, alterando a forma do elemento. Assim, pelo critério, né, a energia de distorção máxima associada não deve exceder um determinado limite do material. Vale salientar que a parcela desviadora, né, de um tensor de tensões genérico, está associada às tensões de cisalhamento. Bom, mas qual que é este limite que o material, né, pode suportar? Como que a gente vai chegar nesse limite? Bom, segundo as premissas deste critério, o escoamento de um material dúctil ocorre quando a energia de distorção por unidade de volume do material for igual ou superior à energia de distorção por unidade de volume do mesmo material quando ele atinge o escoamento em um ensaio de tração simples. Assim, nós vamos precisar calcular, né, a energia de deformação e compará-la nessas duas situações. Então, olha só o que eu coloquei aí na figura, o que a gente vai ter que comparar. Então, ali em cima tá um estado de tensões principais, genérico. Então, eu tenho um estado de tensões genérico que eu peguei lá de um corpo que está com alguma solicitação. Bom, neste caso, existe uma energia de deformação associada, que é essa energia U. Ela aí tem duas parcelas. A parcela que a gente vai levar em consideração é a energia de distorção, que eu circulei aí, ó, UD. Então, eu vou ter que comparar essa energia de distorção com a energia de distorção para um ensaio de tração uniaxial. Então, eu vou comparar essas duas. Então, eu coloquei algumas equações agora na tela, olha só. A energia de deformação total, ela é dada por essa equação escrita aí, ó. Energia de deformação total, escrita aí pela letra U, é igual a meio de sigma ij, epsilon e j. Então, ela depende tanto da tensão quanto da deformação. Considerando o estado de tensão escrito com base nas tensões principais, olha como que eu consigo escrever a tensão de deformação total. Eu escreveria assim, ó. Então, U é igual a meio sigma 1 epsilon 1 mais meio sigma 2 epsilon 2 mais meio sigma 3 epsilon 3. Se a gente usar a lei de Hooke generalizada, lembra da lei de Hooke generalizada? Ela relaciona a tensão com deformação. Eu consigo reescrever, né, esta energia de deformação da seguinte forma. Eu vou ficar com
U igual a 1 dividido por 2E, onde E é o módulo de elasticidade, né? Que multiplica sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado mais sigma 3 ao quadrado menos 2ni que multiplica aí, entre parênteses, né? Sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 1 vezes sigma 3 mais sigma 2 vezes sigma 3. Então, essa daí é a energia de deformação total. A energia de deformação total tem uma parcela volumétrica e uma parcela que a gente chama de energia de distorção. Para explicitar a parcela de energia de distorção, deve-se subtrair a contribuição referente ao estado hidrostático de tensões, que não contribui para a falha. Então, a gente vai subtrair σm de cada tensão principal atuante no problema. E aí, a gente vai finalmente obter a energia de distorção por unidade de volume. Então, está indicado aí embaixo, é a última equação, seria então a energia de distorção associada ao estado de tensões principais, né? Que eu chamei aí de UD, né? Então, U distorção é igual a 1 mais Ni dividido por 6E, que multiplica, né, entre parênteses aí, sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 1 ao quadrado. Então, esta é a energia de distorção por unidade de volume, para um caso genérico do estado de tensões principais. Bom, vamos pensar agora, né, na energia de distorção associada à condição uniaxial de tensões em um ensaio de tração. Então, pega aquela equação que a gente obteve ali anteriormente e a gente substitui tudo que a gente tem. Bom, num ensaio de tração uniaxial, a gente só tem sigma 1 igual a sigma E. Sigma 2 e sigma 3 são iguais a zero. Substituindo lá, a gente chega então a esta equação aí, ó. Eu chego em o valor da energia de distorção na situação uniaxial igual a 1 mais Ni dividido por 3E, que multiplica sigma E elevado ao quadrado. Então, a nossa consideração aí da condição de falha, a gente tem esta comparação. O valor da energia de distorção tem que ser, num elemento qualquer, tem que ser igual ao valor da energia de distorção associada ao estado uniaxial de tensões. Então, fazendo esta comparação e fazendo as devidas simplificações, nós chegamos a esta equação final que está aí grifadinha de amarelo. Então, eu chego na seguinte equação. Raiz quadrada, né, de tudo isso que está aí dentro, ó. Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 1 ao quadrado. Igual a raiz quadrada de 2 vezes sigma E. Então, esta daí é a equação do critério de von Mises. Bom, então a teoria do critério de von Mises é desenvolvida avaliando quanto o estado de tensão considerado se afasta do estado hidrostático de tensão. Para problemas planos, né, ou seja, onde eu tenho sigma 3 igual a zero, a equação do critério de von Mises, ela pode ser particularizada da seguinte forma. Eu fico com essa equação mais simplificada, quando eu tenho um estado plano de tensão, sigma 3 igual a zero. Então, eu fico com raiz quadrada de sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado menor ou igual a sigma E. Então, eu fico com essa equação representando o critério de von Mises para o estado plano de tensões. Bom, essa equação ela pode ser reescrita da seguinte forma, que está indicado aqui embaixo, olha só. Ela fica sigma 1 dividido por sigma E ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 dividido por sigma E ao quadrado, mais
sigma 2 dividido por sigma e ao quadrado menor ou igual a 1. Bom, se a gente observar, né, essa equação, né, e tentar representá-la no sistema de coordenadas das tensões principais, a gente vai ver que ela representa uma elipse, como indicado aí na figura. Assim, o domínio de segurança é representado pelo conjunto de pontos que pertencem ao interior do contorno da elipse. Já os pontos exteriores à elipse representam os estados de tensão não possíveis, já que a falha do corpo ocorrerá antes destes estados de tensão serem atingidos. Então, o domínio de falha está aí fora desta elipse. O domínio seguro está dentro desta elipse. Bom, para finalizar esse vídeo, vamos fazer uma comparação entre o critério de Tresca e o critério de von Mises. Bom, esses dois critérios que nós conversamos hoje, os dois, eles são criados para previsão de falha em materiais dúcteis. Mas existe uma pequena diferença entre eles, principalmente quando eu estou tratando do estado de cisalhamento puro. Podemos observar, né, que os critérios eles concordam entre si sobre a previsão de falha quando uma das tensões principais no plano é nula. Então, se sigma1 é igual a zero ou se sigma2 é igual a zero, os dois critérios eles chegam à mesma resposta, né? Eles têm a mesma previsão de falha, como vocês podem ver aí na figura, então, os pontos coincidem. Porém, para os demais pontos existem pequenas diferenças. Em especial, quando um estado de cisalhamento puro atua sobre o corpo em análise, né? Nesta condição, constata-se que o critério de von Mises admite um estado de tensão aproximadamente 15% mais elevado que o previsto pelo critério de Tresca. Resultados experimentais, né, em corpos de prova submetidos à torção pura, onde eu teria um estado de cisalhamento puro, indicam que o critério de von Mises é mais preciso na previsão da falha. Bom, então neste primeiro vídeo nós tratamos aí de dois critérios de resistência, que é o critério de Tresca e de von Mises. E aí na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos tratar de alguns outros critérios de resistência. Então, nos vemos lá. Tchau, tchau!